hoje, é um prazer. E eu gostaria, sim, de compartilhar uma palavra com vocês, que o Senhor nos use, nos abençoe, para que possamos ser todos edificados. E eu quero aproveitar essa oportunidade, queridos, para falar sobre Davi, especificamente sobre as vitórias de Davi. É que Davi, apesar das falhas dele, né, porque era ser humano, Davi foi um homem que vencia todas as batalhas, é impressionante, desde menino, quando ele enfrentou um leão e um urso, e arrancou das suas garras, matou esses animais selvagens, e arrancou das suas garras suas ovelhinhas. Depois a Bíblia nos fala que ele matou Golias, né, um gigante temido por um exército inteiro. Depois que ele matou esse gigante, ele enfrentou exércitos e exércitos, e venceu todos os exércitos. Inclusive Saul, quando passou a perseguir Davi, diz a palavra de Deus que Saul reunia todos os seus homens mais capazes, e o seu general ia ao encalço de Davi. De repente, Davi estava com Saul na palma da mão. Então, queridos, é impressionante quantas vitórias que Davi teve. A Bíblia não fala de Davi voltando, por exemplo, de uma batalha, cabisbaixo, derrotado, vencido. Muito pelo contrário. Lá em 1 Samuel, não precisa abrir, 18, 14, diz assim, Davi lograva bom êxito em todos os seus empreendimentos, pois o Senhor era com ele. Em 2 Samuel 8, 14, está escrito assim também, e o Senhor dava vitória a Davi por onde quer que ia. Depois de tudo isso, queridos, surge a pergunta, quais os segredos das vitórias de Davi? Por que Davi vencia todas as batalhas? Mas para dar embasamento ao que vamos falar hoje, eu gostaria de compartilhar um texto com os irmãos, que se encontra em 1 Samuel, capítulo 30, versículos de 1 a 10. 1 Samuel, capítulo 30, versículos de 1 a 10. Vamos ler então, diz assim: Sucedeu, pois, que chegando Davi e seus homens ao terceiro dia a Ziclag, já os amalequitas tinham dado com ímpeto contra o sul e Ziclag, e a esta ferido e queimado. Tinham levado cativas as mulheres que lá se achavam, porém a ninguém mataram, nem pequenos nem grandes, tão somente os levaram consigo e foram seu caminho. Davi e os seus homens vieram a Ziclag e ela queimada, e suas mulheres, seus filhos, suas filhas eram levados cativos. Então Davi e o povo que se achava com ele ergueram a voz e choraram, até não terem mais forças para chorar. Também as duas mulheres de Davi foram levadas cativas, Ainoã, a Jezreelita, e Abigail, a viúva de Nabal, o carmelita. Davi muito se angustiou, pois o povo falava de apedrejá-lo, porque todos estavam em amargura, cada um por causa de seus filhos e suas filhas. Porém, Davi se reanimou no Senhor, seu Deus. Disse Davi a Abiatar, o sacerdote, filho de Aimeleque: Traz-me aqui a estola sacerdotal. E Abiatar a trouxe a Davi. Então consultou Davi ao Senhor, dizendo: Perseguirei eu o bando? Alcançá-lo-ei? Respondeu-lhe o Senhor: Persegue-o, porque de fato o alcançarás e tudo libertarás. Partiu, pois, Davi, ele e os 600 homens que com ele se achavam, e chegaram ao ribeiro de Besor, onde os retardatários ficaram. Davi, porém, os 400 homens continuaram a perseguição, pois que 200 ficaram atrás, por não poderem, de cansados que estavam, atravessar o ribeiro de Besor. Curve a sua cabeça, queridos. Senhor, que alegria poder estar aqui, Pai. Peço o teu auxílio, a tua bênção, que o Senhor possa me usar como um instrumento, como teu instrumento, como a tua ferramenta, para trazer uma palavra aos teus servos, que eles possam ser edificados, que o Senhor mesmo fale no coração de cada um, dizendo para eles aquilo que ele precisa, Senhor, para o seu coração. Te oramos, agradecido no teu nome, Jesus. Amém. Davi já tinha constituído família. Ele reuniu também 600 homens, um exército considerável, não para combater Saul, mas para outros objetivos. E esses homens, eles tinham mulheres, tinham filhos, não é? E Davi, temendo por essa parte mais frágil, ele procura refúgio em Aquis, rei dos filisteus, o inimigo maior de Davi. Aquis acolhe Davi e dá para ele uma cidade para ele morar com seus homens, chamada Ziclag. E ele morou lá exatamente 1 ano e 4 meses. Nesse período,
Davi não era verdadeiro com Aquis. Por quê? Porque Davi saía, destruía as cidades dos amalequitas e até dos filisteus também, e ali ele matava todo mundo para que ninguém o delatasse, pegava todo o despojo, toda a riqueza e trazia. E aí Aquis perguntava, você saiu contra quem hoje, Davi? Ele dizia, eu saí contra a cidade dos judeus, contra a cidade dos israelitas, enfim, contra a cidade do seu próprio povo. De forma que ele adquiria uma confiança tão grande a Aquis como pai para filho, porque Aquis dizia, ele agora é um dos nossos de fato, porque ele persegue o seu próprio povo. Até que filisteus e israelitas prepararam-se para uma guerra terrível, uma guerra catastrófica. Guerra essa que o rei de Israel, Saul, seria morto, os seus filhos também, e Israel seria destroçado. E aí Aquis chama Davi até a sua presença. E diz, Davi, é o seguinte, eu reuni todos os filisteus, porque nós vamos acabar com Israel dessa vez, nós vamos destroçar. E você vai lutar ao meu lado. Pensa a situação de Davi. E Davi prontamente disse, sim, meu senhor, muito bem, o meu senhor vai ver o que o seu servo pode fazer. E eles saíram à guerra. Primeiro os príncipes ou governadores dos filisteus reuniram seus grandes exércitos das suas respectivas províncias e saiu um após o outro. E Aquis, com sua guarda pessoal, e com Davi e os homens de Davi saíram na retaguarda. Caminho de 2 dias, os príncipes dos filisteus perceberam que Davi vinha com Aquis. E eles convocaram uma extraordinária, com urgência, no deserto, e disse a Aquis, o que é que esse hebreu está fazendo aqui? E Aquis, todo diplomata, disse, ora, esse não é Davi, o servo de Saul, que se aborreceu do seu senhor, e agora é o meu servo fiel, ele está comigo aqui há mais de ano, e nunca encontrei nada que o desabonasse, nada, ele vai para a guerra com a gente. E os príncipes falaram, em hipótese alguma, você diga para ele reunir os homens dele que voltem para a cidade que você designou para eles. Você não percebe que essa é a oportunidade dele reconciliar com o seu Senhor à custa de nossas cabeças? E era exatamente isso que Davi iria fazer. E aí ele conversaram, não adiantou conversa. E aí ele relatou o fato para Davi, que protestou debalde, e de madrugadinha eles partiram de volta para Ziclag. Caminho de 2 dias, eles chegam a Ziclag, encontram só escombros e cinza. Porque os amalequitas, povo covarde, aproveitando que os 2 povos estavam em guerra, passaram em alguma cidade dos judeus, da tribo de Judá, ou melhor, não dos judeus, da tribo de Judá, saquearam algumas dessas cidades, foram até Ziclag, talvez por vingança contra Davi, que Davi destruía as suas cidades, destruiu completamente a cidade, queimou tudo, mas pegou tudo de valor e pegou as pessoas, já a providência de Deus, veja bem, pegou as crianças, as mulheres e os velhos, não fez mal a ninguém, e partiram. E diz que quando Davi e os seus homens viram essa tragédia, que era só cinza a sua cidade, e nada de seus familiares, diz que eles choraram alto e desesperados, até não ter mais força. E Davi estava confuso e angustiado, porque os seus soldados falavam em apedrejá-lo. Mas Davi, ali prostrado, ele lembrou de seu Deus, cuidado de Deus, que Deus cuidava dele em todas as batalhas. E diz que ele reanimou, ele adquiriu força no Senhor. E ele chamou o sacerdote Abiatar e disse, me traga aqui a estola sacerdotal. E Abiatar a trouxe. E ele consultou o Senhor, ele disse, Senhor, eu vou atrás desse bando, eu vou encontrá-los. E o Senhor disse imediatamente, sim, Davi, vá porque você vai encontrá-los e vai trazer tudo de volta. E assim eles partiram imediatamente. Logo em seguida eles chegaram num ribeiro chamado Ribeiro de Besor, onde tinha águas limpas, frescas, agradáveis e sombras, um lugar aconchegante, e eles estavam muito cansados. Eles estavam muito cansados porque eles tinham ido caminho de 2 dias com os filisteus em lombos de animais, de cavalos, voltado mais 2 dias, loucos para chegar em casa, beber um gole de água e descansar ao lado da família. Eles chegam e encontram a cidade daquela forma, queimada. Certamente houve um desgaste emocional tremendo, imagina,
somando ao cansaço, e eles não teve nem tempo nem lugar para descansar e partiram logo em seguida. Eles estavam tão cansados que 200 não suportaram e prostraram-se naquele lugar confortável. E 400 reuniram a pouca força que tinha, as últimas forças, e atravessaram o ribeiro de Besor. Logo que eles atravessaram o ribeiro de Besor, eles encontraram um jovem desfalecido, e eles deram alimento e água para esse jovem, e ele se refez. E Davi perguntou: quem é você? De onde você vem? Ele disse: eu sou egípcio, eu sou o servo de uma amalequita. Nós passamos em algumas cidades de Israel ou de Judá, saqueamos essas cidades, fomos até Ziclag, queimamos Ziclag, pegamos todos os bens que ali estavam, pegamos as pessoas também que estavam ali e partimos. Eu adoeci e o meu senhor me deixou aqui e partiu. E Davi perguntou: você poderia nos levar a esse bando? Ele disse: olha, se o senhor prometer que não vai me matar e nem me entregar ao meu senhor, eu posso levar sim. E eles foram encontrar os amalequitas que estavam espalhados, festejando, comemorando a grande vitória, os grandes despojos. E diz que daquela tarde até a outra tarde, os 400 homens de Davi, juntamente com Davi, pelejaram com os amalequitas e mataram todos os amalequitas, exceto 400 jovens que, montados em camelos, sumiram, fugiram. E Davi não perdeu nenhum homem, pegou de volta todas as pessoas sem nenhum arranhão, e pegou toda a riqueza, o despojo, não só de Ziclag, mas das demais cidades que foram saqueadas pelos amalequitas, e vinham alegres, jubilosos, glorificando a Deus. Quando eles estavam aproximando do ribeiro de Besor, os 200 foram ao encontro deles felizes, felicitá-los pela grande vitória. E Davi também vinha feliz para encontrá-los. Mas diz que alguns dos homens de Davi, homens maus, filhos de Belial, disseram aos 200: olha, vocês não pelejaram com a gente, vocês ficaram prostrados aqui, então vocês não vão receber nada. Vocês peguem as suas mulheres, seus filhos, e vão-se embora daqui. E Davi, que tinha outro espírito, diz: não, irmãos meus, nós não vamos fazer isso com o que o Senhor nos deu. O Senhor nos entregou nossos inimigos nas nossas mãos, nos deu de volta todos os nossos bens, e nós não podemos fazer isso. E diz: a parte que nós vamos receber, eles vão receber parte igual. Receberam a parte igual e foi restituída, e voltaram juntamente, com os 400 para Ziclag. E isso, depois dessa narrativa, queridos, aí sim, agora eu quero falar com vocês sobre esse tema. Qual o segredo das vitórias de Davi? Por que Davi vencia todas as batalhas? Primeiro, Davi, antes de tudo, combatia com as armas de Deus. Embora fosse um guerreiro habilidoso, ele dependia completamente de Deus, ele era diferente de Saul. Veja bem, Davi encontrou sua cidade destruída, estava a ponto de ser apedrejado. Então, como um comandante experiente, qual seria a atitude dele imediatamente? Seria dividir em grupos, e falar: vocês vão por aqui, vocês vão para ali, e vamos imediatamente atrás ao encalço desses invasores malditos. Mas não foi isso que ele fez. Davi, queridos, como um menino, uma criança que depende totalmente do pai, tipo assim: pai, eu posso ver televisão, eu posso fazer isso, eu posso fazer aquilo. Ele agiu dessa forma. Olha o versículo 8, se você está com a Bíblia aberta. Nós vamos trabalhar um pouco o texto agora. Olha o verso 8, a atitude de Davi. Então consultou Davi ao Senhor, dizendo: perseguirei eu o bando? Alcançá-lo-ei, Senhor? Davi dependia e confiava totalmente no Senhor, por isso ele sempre obtinha vitória. E o Senhor o socorreu mais uma vez. Olha o final do verso 8 para você ver. Respondeu-lhe o Senhor: persegue-o, porque de fato o alcançará e tudo libertará. Eu fico imaginando se Davi tivesse agido por conta própria. Imagina como faria Davi, como faria talvez alguns de nós aqui, naquele pavor, naquele desespero: vou ficar aqui perdendo tempo com Deus, a coisa é urgente, então eu vou imediatamente. Aquele espírito de comandante, imagina. Mas de fato, queridos, era Deus que pelejava por Davi, ele sabia disso. Não eram as suas armas que venciam, era Deus que vencia por Davi. Eu pergunto a vocês, queridos, Davi ainda menino tinha força para matar um leão e um urso? Eu fico imaginando um adolescente franzino pegando um leão selvagem pela barba e matando aquele leão. Qual homem, por mais forte que seja, tem coragem de encarar um leão selvagem no tapa, de mãos limpas?
Veja bem, eu acho isso do tamanho ou maior do que o peixe engolir Jonas e passar Jonas 3 dias no ventre do peixe. Um jovem adolescente pegar um leão selvagem pela barba. Vocês sabem o que é um leão? Né, que pega um búfalo aí e mata e come. E matar. Continuo perguntando, aquela pedrinha era arma suficiente para matar um gigante temido por um exército inteiro, armado até os dentes, com grande habilidade com as armas? Uma pedrinha, imagina um soldado, um exército agora com pedrinhas, para atacar um exército totalmente com poderio bélico tremendo. Não, queridos, não tinha como Davi fazer isso. E Davi sabia disso. O que é que Davi disse para o filisteu? Tu vens a mim com espada e lança, e eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. Como representante, como embaixador dele. É ele que vai resolver essa parada. Engraçado que pouco antes, Davi havia dito para Saul, veja bem, o Senhor me livrou das garras do leão e das do urso. Ele me livrará das mãos desse filisteu também. 1 Samuel 17, 37. Davi sempre lograva êxito, queridos, porque nunca tomava uma decisão sem antes consultar o Senhor. Até no seu momento mais difícil, mais urgente ali, ele confiava no Senhor. E eu pergunto ainda, e você, ante qualquer decisão, consulta o Senhor, pedindo sua confirmação e direção? Ou segue a sua própria intuição, ou o que lhe for mais vantajoso? Você é Davi ou Saul? Davi das cinzas, do fundo do poço, dos escombros, detonado, acabado, buscou força em Deus e se revitalizou no seu Senhor. Olha o verso 6. Porém, Davi se reanimou no seu Deus. Qual era a situação de Davi naquele momento? Vejamos. Davi estava sendo caçado por Saul, pelo rei Saul, como um rato. Ele amava Saul como seu próprio pai. Ele, pouco antes, havia sido rejeitado pelos filisteus, povo que tinha acolhido ele. Agora ele chega na sua cidade, só encontra cinzas e escombro. A sua família, na sua mente, certamente estava morta. Agora ele só tem o seu exército e a sua vida, não tem mais nada. O problema é que o seu exército quer tirar-lhe a vida. E daqui a pouco ele não tem nem o exército nem a vida, porque o seu próprio exército quer tirar-lhe a vida. Talvez, querido, você só vê um monte de cinzas e escombro à sua frente. No campo espiritual, no campo emocional, no campo financeiro, não sei a área, mas você diz, está acabado. Você está naquela situação de Davi. Mas eu lembro de Jonas. Jonas, ele agiu exatamente como Saul, tomando as suas próprias decisões, desobedecendo a Deus. Deus falou, você vai nessa direção, Jonas. Ele foi exatamente o contrário. E Jonas, no estômago do peixe, no fundo do mar, ele clama a Deus, ele confessa o seu pecado, ele adora a Deus, e Deus ordena o peixe que leve ele até no lugar seco, e lance Jonas lá, e restitui o ministério profético de Jonas. Eu lembro também de Pedro e Judas. Ambos cometeram pecados grandes. O que Judas fez? Judas vendeu Jesus por 30 moedas. E Pedro disse ao servo do sacerdote, eu não conheço esse aí mais gordo, eu nunca o vi mais gordo, nunca o vi na feira. E Judas foi se enforcar, e Pedro chorou amargamente de arrependimento, se arrependeu. E Jesus o perdoou e restituiu o seu ministério apostólico. Eu lembro do rei Manassés, filho de Ezequias. Manassés se tornou feiticeiro, satanista, terrível, destruiu os altares de Deus, construiu altares satanistas, sacrificou, entregou seu próprio filho aos demônios. E ele foi lançado numa masmorra fria na Babilônia, suja, e ele clamou a Deus, ele pediu ajuda, ele se arrependeu, ele confessou os seus pecados. E o Senhor o arrancou daquela masmorra, restituiu o reino para ele novamente em Jerusalém, e ele destruiu os altares satânicos e construiu novamente os altares de Deus, e adorou a Deus e morreu na presença de Deus. Eu lembro também do filho pródigo, é uma parábola, mas ensina uma verdade. Aquele menino estava num chiqueiro fétido, estava vestido de trapo, estava doente, à beira da morte. Ele desejava comer lavagem, não tinha, e ele de repente caiu em si e disse, eu vou voltar e vou confessar o meu pecado. E ele voltou de fato, ele começou a confessar o pecado dele para o pai dele. Ele disse, pai, eu pequei contra os céus e diante de ti, eu não sou digno de ser chamado seu filho. Mas o pai o interrompeu, e o apertou no peito, e o cobriu de beijos, e o restituiu novamente.
E eu pergunto, você é pior do que o filho pródigo, pior do que Manassés, pior do que Pedro, pior do que Jonas? Ainda que seja, queridos, ainda que seja, Deus é maior para restituir a sua vida, queridos. Estamos falando sobre o segredo das vitórias de Davi. Primeiro, Davi combatia com as armas de Deus. Davi não dependia dele. Era como uma criança, ele dependia e confiava e esperava no Senhor. Primeiro. Segundo, Davi superava o cansaço. Outro segredo das vitórias de Davi. Davi superava o cansaço. Olha o verso 10 para você ver. Davi, porém, e 400 homens continuaram a perseguição, pois que 200 ficaram atrás, por não poderem, de cansados que estavam, passar o ribeiro de Besor. Davi e os 400 homens estavam tão cansados como os 200. Mas pensa, se Davi tivesse juntado-se aos 200, ele era comandante, bastava uma ordem, dizendo, olha, não tem jeito, nós não encontramos nem rastro desses invasores, vamos descansar aqui, vamos relaxar um pouco e vamos voltar, está perdido. Veja bem, Davi está aqui e a vitória está ali. Davi está aqui e suas mulheres estão logo ali. Suas mulheres, seus filhos, seu patrimônio, sua fazenda, e, enfim, tudo está do outro lado ali, bem perto. Imagina se Davi não tivesse superado o cansaço. Veja como é importante superar o cansaço e prosseguir. E você, querido, tem superado o cansaço também? Ou prostrou quando você deveria continuar porque a vitória está próxima, com toda certeza? Pensa se Davi tivesse desistido. Reúna as últimas forças e prossiga em nome de Jesus, queridos. A vitória está logo adiante do ribeiro de Besor. Tem alguns que estão no ribeiro de Besor e não passam dali, prostraram-se, se entregaram como os 200, abortaram os projetos, os sonhos, a vontade de lutar e alguns até a vontade de viver. Estão prostrados, não tem mais força para prosseguir. Ribeiro de Besor é zona de conforto. É sofá macio, é cama fofa, é sombra e água fresca. Não dá para parar, não pode relaxar, não pode descansar. O que você está fazendo para o seu crescimento espiritual, seu crescimento intelectual, seu crescimento profissional, seu crescimento relacional? Como é que estão os seus projetos para 2018? Você não fez projetos? Projeto de ler a Bíblia toda, projeto de ser um crente melhor, um evangelista. Eu não sei, são tantos projetos, eu tenho certeza que todos vocês fizeram projeto. E a pergunta é, vocês estão executando? Aquele curso de inglês que vocês disseram que ia fazer, e outros cursos. Como é que estão os seus projetos para 2018? E os para 2019? Já está elaborando? Como é que está essa questão, queridos? Não dá para ficar prostrado, tem que caminhar. Não podemos ficar parados. A vitória está logo adiante do ribeiro de Besor. Porque Davi superou o cansaço, ele obteve vitória completa. Olha o versículo 18 e 19 para você ver se não é assim. Assim Davi salvou tudo quanto havia tomado os amalequitas. Também salvou as suas 2 mulheres. Não lhes faltou coisa alguma, nem pequena nem grande, nem os filhos, nem as filhas, nem o despojo, nada do que lhes havia tomado. Tudo Davi tornou a trazer. Estamos falando então sobre o segredo das vitórias de Davi. Davi combatia com as armas de Deus, esse é o primeiro tópico nosso. Davi combatia com as armas de Deus, ele não dependia dele, ele dependia de Deus completamente. Segundo, Davi superava o cansaço, ele não ficava prostrado. Ele reunia as forças, ele caminhava, ele não... Entende? E terceiro, e última, são 3 segredos de Davi. Terceiro segredo de Davi, então. Davi agia com misericórdia para com os que ficavam prostrados pelo caminho. Vou repetir. Davi agia com misericórdia para com os que ficavam prostrados pelo caminho. Ele demonstrou essa misericórdia com os soldados que ficaram em Besor. Não foi isso que nós dissemos? Ficaram prostrados ali. E aí eles vieram, e aqueles homens ali, filhos de Belial, não queriam compartilhar os bens ali. E ele agiu com misericórdia e restituiu novamente aqueles que ficaram prostrados e levou de volta aqueles homens. Davi recebera os cuidados do Senhor ao longo de sua vida. Foi cuidado assim de uma forma tremenda. Ele mesmo disse, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me dá pasto, água, refrigério, ele me conduz no caminho da justiça, com justiça, ele me livra dos meus inimigos, ele me dá a vida eterna e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Ele sabia muito bem do cuidado de Deus. Como é que ele poderia agir diferente? Como eu ouso pedir misericórdia ao Senhor
se eu não ajo com misericórdia? Como eu ouso pedir alguma coisa ao Senhor se eu não sei repartir, se eu não reparto? Tem um versículo, eu não me lembro agora, em Provérbios, que Salomão diz assim: aquele que tapa os ouvidos ao clamor do necessitado também clamará e não será ouvido. E eu pergunto, queridos, o que você tem feito com aqueles que ficaram prostrados no ribeiro de Besor? Isaías, profetizando acerca de Jesus, ele disse que quando Jesus viesse, ele não esmagaria a cana quebrada, nem apagaria o pavio que fumega. Ou seja, a cana está quebrada, então eu vou esbagaçar, ela dá menos trabalho. Já que está quebrada, eu esbagaço e jogo fora. É melhor, vai dar muito trabalho eu colocar uma tala, eu colocar uma faixa nessa cana, ela já está quebrada mesmo, então vamos jogar ela fora. O pavio, tentando pegar uma chamazinha, é mais fácil, dá menos trabalho eu esturricar, não sei como é que se diz, eu esturricar ele, do que soprar, até ele pegar, virar uma lavareda. É mais fácil eu acabar com ele assim. Mas veja bem, queridos, não se abandona soldado ferido pelo caminho. Porque se de fato ele for um soldado, Deus levantará homens com o espírito de Davi para reerguê-lo. E você perderá a oportunidade de agir como Davi ou como Jesus, que veio na qualidade de médico. E eu concluo dizendo para você o seguinte, com 3 perguntas para nós. Primeira, nós utilizamos as nossas próprias armas ou utilizamos as armas de Deus? Somos como Davi ou como Saul? Primeira pergunta. Segunda, nós temos superado o cansaço ou estamos prostrados e acomodados no ribeiro de Besor? Terceira pergunta, nós agimos com o espírito de Davi ou com o espírito dos filhos de Belial para com os que prostraram no ribeiro de Besor? Eu gostaria de convidá-los para ficarmos de pé, para orarmos, e assim eu concluo essa palavra, já agradecendo os irmãos, agradecendo os pastores, os oficiais da igreja, que o Senhor continue abençoando essa igreja maravilhosa e nos abençoando grandemente, que possamos de fato agir dessa forma, queridos. Não confiar em nós mesmos, não ficar prostrado e ter misericórdia daqueles que prostraram, dos soldados feridos. Senhor, nós te agradecemos, quero em primeiro lugar te agradecer por esse privilégio, por a oportunidade de estar aqui ministrando a tua palavra. Ó Deus, oro pela essa igreja e que os teus servos possam de fato, Senhor Deus, agir dessa forma, ter esse espírito de misericórdia, de dependência do Senhor, Deus querido, e de constância, de persistência, para que eles possam crescer na graça e no conhecimento do Senhor, e que o teu reino possa ser expandido, que essa igreja possa também continuar crescendo no sentido vertical e no sentido horizontal também, e que o Senhor abençoe, Pai, cada servo do Senhor. Nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém.